Tudo bom, gente? Boa noite. Bom, hoje nós teremos a ilustre presença do nosso irmão Claudinei, que vai apresentar para a gente o tema O Tesouro e a Pérola. Para quem não sabe, né, o Claudinei vem lá do Centro Espírito Batuíra e ele estuda aqui com a gente, né, na mesma turma que eu estou inserido, no EAD, na qual a gente estuda, né, as passagens bíblicas, só que de um ponto de vista espírita. Então, ou seja, a gente aprofunda nas passagens buscando o espiritismo dentro da Bíblia. Antes de fazermos a nossa prece inicial, como de praxe, eu vou fazer o sorteio de 4 livros. Pedir para o aniversariante da noite. É o santo, é verdade. Esqueci desse detalhe. Não. Fala 4 números para a gente, Maurício. É 23. 23. Mais um Maurício. 5. Mais um. 15. Número 15. Tem 15? 16 pode ver. 16, né? Não, se quiser passar para 16, o último agora. 25. Está inspirado também, Maurício, fazer a prece hoje? Para quem não sabe também, nosso trabalhador da casa, Maurício, está fazendo aniversário hoje. Parabéns mais uma vez, Maurício, que Deus te abençoe e continue conosco trabalhando bastante tempo ainda. Pretendo. Fica à vontade. Então, meus queridos irmãos, irmãs, neste momento, vamos recolher, ficar bem tranquilos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, pedindo a Ele a paz e a tranquilidade, a serenidade, deixar os problemas lá fora, viver agora este momento, esses minutos de aprendizado, de luz que nosso irmão irá trazer, com o auxílio de toda a espiritualidade, que já preparou esta noite com muito amor, muito carinho, para que cada um saia daqui mais aliviado, encorajado a seguir adiante, nessa caminhada terrena de luz, de amor, evoluindo dia a dia, pouco a pouco, cada um a seu tempo, cada um a seu momento, mas na certeza que todos iremos chegar e que nosso Mestre estará lá, nos aguardando, de braços abertos. E assim, devemos ser muito gratos por estarmos aqui hoje. Obrigado a Deus, obrigado a Jesus, que assim seja. Que assim seja. Claudinei, pode ficar à vontade. Boa noite a todos vocês, meus irmãos. Que Jesus permita que nós sejamos o mais fiel possível aos seus ensinamentos. Aqueles que já me conhecem sabem que eu tenho um fraco na doutrina, que eu sempre evitei. E cada um tem um assunto predileto para falar, mas as palavras não eram nem de longe o meu forte. E engraçado que parece que as coisas vêm trazidas mesmo pelo mais alto. A gente começa a estudar as parábolas e hoje eu sou um fã tremendo de parábola. Nos traz ensinamentos fantásticos. Sabemos que Jesus falava através de parábolas ao povo daquela época, citando exemplos da época, costumes da época,
linguajar da época, para que aquelas pessoas pudessem entender. E com o passar do tempo, os véus seriam levantados, porque ele mesmo nos disse que ele não nos disse tudo, ele nos enviaria um outro Consolador, que nos lembraria tudo aquilo que ele diz e nos ensinaria muitas coisas mais. Então, devagarzinho, eu fiquei maravilhado com a descoberta do que as parábolas dizem na nossa vida. E como eu sempre digo, tudo aquilo que a gente estuda no tempo de Jesus, no tempo das parábolas, é muito lindo, é maravilhoso, é bonito, mas nós precisamos trazê-lo para o dia de hoje, para que nós possamos, vivendo hoje, praticar aqueles ensinamentos. Então, a parábola que eu fiquei bastante encantado, uma delas, que é do tesouro escondido e a pérola de grande valor, né? Pena que a minha secretária está viajando e ela não pode pôr na tela ali as imagens, mas eu vou falar para vocês então sobre essa parábola do tesouro escondido e da pérola. Ela diz o seguinte, a parábola do tesouro escondido: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. A gente ouvindo uma história dessa, mas daí, né? Descobriu o tesouro, vendeu tudo que ele tinha, comprou. Jesus não queria isso pensando nas coisas materiais, justamente ele que cuidava principalmente do Espírito, do reino dos céus. Então, nós vamos comentar com vocês sobre este assunto que são muito interessantes para que nós possamos entender hoje e aplicar hoje esses ensinamentos. As parábolas, tanto do tesouro escondido quanto da pérola, que nós vamos ver depois, elas representam um resumo, uma síntese da nossa evolução espiritual. Na parábola do tesouro escondido, Jesus compara o reino dos céus, ou seja, o esplendor da consciência moral e todas as suas consequências, ou seja, quando o espírito alcança aquela evolução que ele entra em contato com o divino, ele entra no reino dos céus, e para entrar no reino dos céus, ele não precisa subir e ir para outro lugar. O reino dos céus está dentro de nós. Nós vamos descobrir isso, né? Então, como um tesouro escondido num campo, isso simboliza a jornada evolutiva do espírito, né? Porque nesse mundo, inexoravelmente, o nosso espírito evolui, vai adquirindo atributos intelectuais, morais, como? Por meio dos processos do autoconhecimento, do trabalho, do esforço íntimo para aquela reforma interior que todos nós precisamos fazer, né? Sem os pais não é possível a gente encontrar e desenvolver esses atributos todos. Por quê? Porque isso exige que nós, já aprendemos bastante isso na nossa doutrina, façamos a nossa parte, né? Até hoje eu recebi um cadinho bonitinho, que tem uma menininha, uma mocinha rezando, uma plantinha cresce, e a plantinha ali murchando, é a religião. E a outra tem a espiritualidade, tem uma jovem meio tipo indiana regando a planta. Ou seja, essa está fazendo a parte dela. Não adianta nós irmos aqui rezar, e não nos esforçarmos para a nossa mudança interior, para a nossa reforma íntima, não fazermos a nossa parte. Não buscarmos nós o reino dos céus. Então, todos nós estamos no campo da evolução espiritual. E nós não temos como fugir dele ou fugir das suas leis, né? No mundo em que nós nos encontramos, a evolução espiritual é uma fatalidade que existe, graças a Deus, né? Por isso que Jesus nos disse que ele não vai perder nenhuma das ovelhas do seu rebanho. Todos nós caminhamos para a perfeição. Uns vão mais depressa, outros vão demorar um pouquinho mais, mas todos nós, isso é consolador demais, quando Jesus nos afiançou, que ele não vai perder nenhum de nós, nenhuma das ovelhas do seu rebanho.
Isso é bastante consolador para todos nós. E a perfeição espiritual, ainda que relativa, que ela é um verdadeiro tesouro, que é isso que nós buscamos, mas para encontrá-la é fundamental que nós tenhamos uma constante busca do autoconhecimento, do célebre conhece-te a ti mesmo, né? Da aquisição do conhecimento, da prática das virtudes. Nós vemos em todas as parábolas, né? Esses ensinamentos, o homem buscando se aprimorar, adquirir méritos, adquirir, como nós vamos ver agora na parábola, adquirir meios para comprar, vamos entre aspas aí, o seu lugar no reino dos céus. Né? Que moeda é essa que ele usa? É a que nós vamos ver agora na parábola do tesouro escondido. E para adquirir essas virtudes e manter esse tesouro, é necessário que nós tenhamos méritos de trabalho moral. E de trabalho moral, que é aquele autoaperfeiçoamento nosso, é o moral interno, quando nós procuramos ser moralizados, evoluídos espiritualmente e moralmente nós mesmos, no nosso relacionamento conosco mesmo, nos autoconhecendo, e também na moral externa, que é no nosso relacionamento com o nosso semelhante. Sermos justos, sermos amorosos, sermos bondosos, sermos honestos, sermos corretos com o nosso semelhante. Então, tudo isso, também para adquirir esse tesouro e mantê-lo, são necessários, então, esses méritos morais. E não tem como obter esse tesouro desonestamente. É algo que ninguém, enganando, vai conseguir conquistar. Não tem como obter de outra maneira, a não ser como aquele homem que, para comprar o campo, você viu que ele vendeu tudo que tinha, comprou o campo, então ele necessitou vender, né? Ele precisou ter bens para vender, obtendo assim recursos para adquirir esse campo. Que bens é esse que ele precisou vender, né? Ou seja, ele precisou dar para adquirir esse campo? São os valores morais, os valores espirituais, que ele, conquistando tudo isso, ele conseguiu comprar, entre aspas, o seu lugarzinho no reino dos céus. Que, na verdade, o reino dos céus, como já disse, está dentro de nós. Como disse Jesus. Ainda para tal finalidade, o homem vendeu todos os seus bens, nos dizem os ensinamentos, porque ele percebeu que o tesouro valeria muito mais do que qualquer bem que ele possuísse. O homem que encontrou o tesouro fez tudo com alegria e não com pesar. Aí já vem uma lição para nós que nós também podemos aplicar no dia de hoje. Porque todos nós, meus irmãos, existe um momento na nossa vida, na vida de cada indivíduo, caracterizado por essa transformação definitiva no bem, ou seja, na conquista do reino dos céus. Todos nós, há de chegar um momento em que nós, tendo realizado aquela reforma interior, conquistado as moedas da virtude, do bem, do amor, da caridade, da moral elevada, nós poderemos, com estas moedas, comprar o nosso cantinho do reino dos céus. O campo onde esse tesouro foi encontrado indica o plano onde são desenvolvidas as nossas experiências, né, que é a nossa existência aqui física e os diferentes planos vibracionais. Ou seja, o campo onde está o tesouro que nós buscamos é aqui. E o tesouro que nós buscamos também está aqui, neste planeta, na nossa vida espiritual, na nossa vida moral e na nossa vida física, onde nós procuramos encontrar esses valores para que nós possamos evoluir e progredir na Terra e nos diversos planos vibracionais. Nós sabemos que temos outras dimensões aqui mesmo, porque o plano espiritual, ele não está lá, não é lá no outro canto do universo, não. Existe um plano espiritual paralelo,
dimensional aqui do nosso lado, junto conosco. Nós temos as 7 esferas do planeta, né? Desde do abismo até a mais alta. Então, nós, conforme vamos evoluindo, nós vamos galgando essas esferas vibracionais diferentes dentro do próprio planeta. Nós já estudamos isso, né? E aí nós vamos evoluindo, crescendo e conquistando o reino dos céus. O tesouro escondido é a palavra que Jesus utilizou para definir o que é o reino dos céus. Não é algo assim evidente, ele precisa ser descoberto e precisamos de tempo para descobri-lo e precisamos trabalhar para procurarmos essa descoberta. Tanto que nós vemos que muitas vezes somos nós mesmos que enterramos esse tesouro com os nossos afazeres de todo dia aqui. Agora eu não posso, eu tenho que trabalhar, estou empenhado em conquistar bens materiais. Não é proibido conquistar bens materiais. Mas onde está vosso tesouro, aí está vosso coração. É preciso que nós, que vivemos no mundo material, precisamos das coisas materiais, mas nós precisamos nos desapegar disso e dar valor ao que realmente tem valor. Eu nunca vi um caixão, quando fui no enterro, que tem uma gavetinha para levar a fortuna, o dinheiro da pessoa, para ele ir embora com aquilo lá. Fica tudo aqui. Então nós fazemos a pergunta, é tão natural, o que nós levamos para o lado de lá? Que moeda nós levamos para o lado de lá? Isso é que é importante. Isso significa que nós devemos vender, dar tudo que temos e viver na pobreza, na miséria? Claro que não. É o desapego. Quando Jesus disse àqueles jovens, vende tudo o que tem aos pobres e segue-me. Ele falou, eu vou desfazer de tudo que eu tenho para poder ir atrás. Jesus não queria que ele ficasse na miséria, queria o desapego do seu coração. Né? Então, quando ele diz aqui, esse tesouro que nós temos, que é o reino dos céus, é o tesouro que faz a gente mudar tudo. É graças a ele que nós encontramos a coragem para abandonar tudo, para arriscar tudo. É o tesouro que, quando descoberto, que faz a gente viver de novo. O que significa isso? Eu sempre exemplifico que todos nós temos uma fase na vida, quando jovens, quando casamos, batalhamos para conquistar, ter a nossa casinha, casar, ter a nossa casa, ter o conforto, dar o conforto. É muito natural que nós estamos na fase do ter. Mas vai chegando uma hora que a gente começa a se perguntar alguma coisa a mais. Vai chegando uma hora que nós já temos a casa, nós já temos um carro, nós já temos um conforto, os filhos já estão criados, os netos já estão aí, e fala, mamãe, e agora? Para que eu preciso de dinheiro? Aí a gente começa a pensar em ser, não em ter. Aliás, eu ouvi um cara falando um negócio bastante interessante. O sujeito estava falando que nós temos, que a vida é única, é eterna. Só que falou, não, nós temos 2 vidas. Eu falei, a segunda começa quando nós descobrimos que só temos uma. Ou seja, nós, no primeiro estágio da nossa vida, nós estamos nessa fase do ter. Mas a verdadeira vida começa quando nós descobrimos que só temos uma e ela é eterna. Então eu achei bastante interessante dizer isso. Nós temos 2 vidas. A segunda começa quando nós descobrimos que só temos uma. É graças a esse tesouro que nós encontramos que nós temos a coragem então para abandonar. Abandonar tudo não significa, como eu disse, doar tudo e viver na miséria dos bens materiais. É o coração, é o desprendimento dos bens terrenos, é o justo valor das coisas, né? E o reino dos céus, e é uma tarefa que nós, cotidiana, é diária, que nós temos que conquistar. Mas não é nenhum sacrifício, não. É uma tarefa que faz a gente renunciar a tudo porque a gente encontrou algo melhor.
Eu, às vezes, vi alguém falar desse encontro com Cristo. Eu falei, nossa, mas que pessoa piega, você acha esse encontro com Cristo? Será que a gente vai ter esse encontro? Temos sim. E nós encontramos aqui, em vida, aqui, nessa encarnação. E esse encontro é quando nós descobrimos a verdade. E descobrimos que a verdade, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Quando a gente descobre isso, a gente começa encontrando esse Cristo, a gente começa a descobrir que as coisas não são como a gente enxerga, a gente começa a ver as coisas com um olhar diferente, com um novo olhar. Cada acontecimento a gente começa a descobrir algo escondido dentro dele, que é muito importante. Quando a gente consegue pôr Jesus dentro de nós, quando a gente consegue encontrar a verdade, o caminho, a gente começa a olhar, por exemplo, o nosso matrimônio, a gente começa a enxergá-lo com outro olhar. E o que parecia não ter mais valor, passa a ter um novo valor. Muito melhor do que o anterior. O teu trabalho, que antes parecia só te causar cansaço, já passa a ter um novo vigor. A gente começa a ver a vida num plano diferente. A gente começa a ver as pedras do caminho, não mais como um obstáculo, mas como matéria-prima para fazermos um degrau e subirmos um pouquinho mais na escala evolutiva do Espírito. Nós começamos a ver que muitas vezes aquele companheiro de caminhada, seja no lar, seja no trabalho, difícil de conviver, é alguém muito importante, é uma bênção do nosso lado, é uma ferramenta que o Pai põe do nosso lado para nos polir, para fazer com que a gente exercite o perdão, a caridade, a compreensão, o amor. A gente começa a ver o mundo de uma forma diferente. A gente começa a ver aquela sogra chata, implicante que a gente achava, como alguém que nos ama e que interessa só em fazer o bem da gente. E assim a gente começa a ver o bem. O reino dos céus é a capacidade de descobrir os tesouros escondidos em tudo o que a gente vive. E a melhor ocasião que a vida já nos ofereceu e continua a oferecer-nos, e que pode nos dar uma alegria que ninguém pode tirar, é a de encontrar Jesus continuamente presente no meio de nós. Ele é o nosso maior tesouro. Às vezes vocês podem dizer assim, encontrar tesouro. Ele é o nosso. Sim, porque quando nós nos desapegamos dos valores materiais e nos apegamos aos valores, aos atributos morais, aos atributos de bondade, de amor, de caridade, do Espírito, nós começamos então a ver, como eu disse a vocês, de uma maneira muito diferente a vida. Nos facilita tremendamente viver nesse mundo tão conturbado. Você pode viver em paz e você consegue viver em paz até o meio do caminho. Na parábola da pérola, que é semelhante a essa, né? Quando Jesus disse o seguinte: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. São duas parábolas bastante semelhantes que têm um significado fantástico. Também nessa parábola da pérola, o reino dos céus é comparado a uma pérola de grande valor. Mostra-nos então a dificuldade para a obtenção de pérolas verdadeiras. Por isso que nós dizemos que a busca do reino dos céus é diária, é
durante toda a nossa vida. Porque exige sim de nós esforço, exige trabalho, exige simplesmente que nós façamos a nossa parte. Exige simplesmente que nós, reformando a nós mesmos, polindo a nós mesmos, nós possamos conviver harmoniosamente no meio dos demais, espalhando luz. Através, principalmente, não das nossas palavras, mas do nosso exemplo. Ninguém é perfeito. Você vai falar assim, mas eu vou exemplo. É claro que eu tenho alguma coisa de errado. Todos temos, senão não estaríamos aqui. Mas quando as pessoas veem em nós o esforço para nos tornarmos melhores, o esforço para agirmos corretamente, fraternalmente, amorosamente para com o nosso semelhante, isso é importante. E nesta palavra, então, para a aquisição da pérola, o homem também vendeu tudo o que possuía, nos mostrando que para adquirir o reino dos céus, o homem tem que se desfazer do reino do mundo, da materialidade. Nessa palavra da pérola, Jesus enfatiza a renúncia como a desistência de algo que vale menos do que aquilo que nós almejamos. E essa renúncia diz respeito aos valores que, sendo buscados em detrimento de valores menores, ou ainda bens materiais sendo substituídos por bens espirituais, que é o que realmente tem valor. É aquilo que nós conseguimos, quando partirmos por o lado de lá, levar junto conosco. Nessa palavra, Jesus explica que o mercador estava em busca de pérolas. Olha só. O que se subentende que na primeira palavra também o homem devia estar em busca do tesouro e o encontrou. Esse é o resultado daquele princípio: buscar e achareis. Em ambas as palavras, olha que interessante, os dois homens eles vendem tudo para adquirir um bem mais precioso. Isso demonstra e exige inteligência, desapego, capacidade de atingir um objetivo com as virtudes da disciplina. Quando eu falo de disciplina, eu sempre lembro do nosso irmão Joseph Clever, que ele fala que a gente para vencer só precisa de 3 coisas. Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. E terceiro, disciplina. Perseverança para atingir aquele objetivo. Precisa de boa vontade, de persistência, de alegria, condições para vender ou se desfazer dos valores menores para a aquisição de valores maiores. Aí também, para os dias de hoje, nós ficamos pensando na educação que nós fornecemos às crianças, aos nossos filhos desde pequenos. Hoje em dia nós somos, eles são educados na escola para competir. Porque você vai ter que competir, você vai ter que passar em primeiro lugar, você vai fazer um concurso, você vai ter que passar fulano para trás, você vai ter que concorrer com mais 200 para você poder passar, para você poder entrar. Quando, na verdade, se nós seguíssemos os ensinamentos do Cristo, nós deveríamos ensiná-los a compartilhar, a colaborar um com o outro, a dar as mãos e subir todo mundo. Então, isso nos ajuda a compreender muitas vezes, quando a gente vê alguém e fala, não quero nem saber. A gente vê muito disso em empresas, o sujeito pisa em cima do outro, puxa o tapete do outro para conseguir chegar, porque ele foi educado para isso. Ele acha que agora eu sou diretor, eu estou numa boa, pisando num monte de gente. Quando ele poderia ser diretor do mesmo jeito, mas colaborando e auxiliando as pessoas. Eu, particularmente, que tenho uma empresa que nós trabalhamos somente em indústrias, em grande indústria, a gente vê muito disso. Pessoas de uma arrogância, de uma prepotência, achando que não quer nem... Ele está no cargo dele, ele defende o cargo dele com unhas e dentes, não faz mal, prejudica quem quer que seja, mas ele quer permanecer ali. Enquanto que é muito mais fácil, agindo fraternalmente, amorosamente com as pessoas, você se manter num lugar desse e subir cada vez mais.
Então, esses são valores que faz a gente pensar quando a gente vai instruir nossos filhos, nossos netos. É importante, claro, que nós estudamos, que nós vamos participar de concursos, que nós vamos trabalhar em equipe, mas nós não precisamos pisar em ninguém, nós não precisamos puxar o tapete de ninguém para poder subir. Porque um dia alguém puxa o nosso. Se não for nessa encarnação, vai ser na outra, vai que vai puxar lá. E muitas vezes somos nós mesmos que tropeçamos no tapete que puxamos. Um outro aspecto pouco notado nessas duas parábolas é que os dois homens encontraram quem lhes vendesse o campo e as pérolas de grande valor. Então a gente pergunta, quem desistiria de uma pedra de grande valor para vender para outra? Quem se disporia a vender o seu campo sem desconfiança ao perceber a vontade insistente de um comprador que está disposto a pagar o que ele pedir para ficar com aquele campo, para poder comprar aquele campo? Então, para que isso acontecesse, houve a colaboração de dois vendedores. Isso demonstra que dentro do processo evolutivo, todos nós necessitamos uns dos outros para a obtenção da vitória final do bem em nós mesmos. Ninguém progride sozinho. O homem, até a ciência nos diz, é um animal social por excelência. Ele tem que viver no meio das outras pessoas. Ele não pode se isolar. Até nós aprendemos isso na doutrina. Aquele que isola e fica sozinho, é fácil você ficar sozinho ali e não prejudicar ninguém. Eu quero ver você conviver no meio dos demais, aparando arestas, convivendo com pessoas que pensam diferente de você, ao contrário de você. E aí nós usamos os tesouros todos que nós angariamos ao longo da nossa existência, né? Aquelas moedas todas que nós angariamos de compreensão, de capacidade de amar, de perdoar, de compreender, de aceitar as pessoas como são, né? Para que nós possamos realmente viver bem e em paz. Todos os dias nós encontramos pérolas de grande valor na intimidade da consciência. E convivemos, né? Durante a convivência com os próximos. Mas nem sempre nós encontramos espírito de renúncia a esses valores maiores. A gente cai numa roda, no mundo de hoje, que fica difícil, exige sim um esforço, exige sim o seu empenho, a sua boa vontade, para você se desapegar, sair um pouco daquela roda de materialidade, sair como Jesus fez na pesca maravilhosa, sair do rasinho da praia, da futilidade, da trivialidade, do raso das coisas e procurar um mar profundo, aonde você pode conquistar e pescar valores maiores. Pelo contrário, né? Muita gente hoje abandona a família em troca de sucesso profissional. Desiste-se da paz e da força de consciência em troca dos prazeres sem responsabilidade moral. E aí é por meio dos quais surgiu desrespeito às integridades da natureza, de natureza física, psíquica, emocional, afetiva, familiar, social. A pessoa não respeita mais nada, ela quer estar no topo. E devido a esse desrespeito, a essas regras, é que as pessoas sofrem desnecessariamente. Aquelas forças todas que poderiam ser canalizadas para nós avançarmos na nossa caminhada espiritual, elas são utilizadas para resgatar os débitos morais todos que nós contraímos, desde a encarnação passada e até nessa. Quer dizer, nós estamos gastando uma energia que nós podíamos utilizar para algo muito melhor. Nenhuma criação divina, isso é muito importante que ele observe, no entanto, é excluída da evolução. Tudo evolui no universo. Até na questão 591, quando Kardec pergunta aos espíritos se nos mundos superiores as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres, os espíritos respondem: tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, os animais são sempre animais e os homens são sempre homens, mas todos são mais evoluídos, né? Então,
tudo evolui. E quanto à nossa individualidade como espírito, nós somos o tesouro mais precioso de Deus. Ele não nos colocou aqui à toa de brincadeira, não sei o quê. Nós somos as pérolas mais preciosas do Criador. Tanto que nós somos únicos. Não existe dois Júnior no mundo. No universo não tem só um. Olha a importância. Não existe dois Claudinei, não existe dois Maurício. Olha como nós somos importantes, gente. Somos únicos. Por isso que nós não podemos desistir nem esmorecer quando surgem os obstáculos do nosso progresso. Ao comparar o reino dos céus com tesouros, com pérolas, Jesus também nos ensina que todo sacrifício em prol da evolução espiritual é válido. Por isso, a perfeição consiste em não desistirmos desse tesouro, que faz parte da nossa essência e que foi o tesouro da pérola. Ou seja, o bem tem o outro mais valorizado por Jesus, que é o amor. O amor é o tesouro que sustenta os universos, a energia fundamental de todas as coisas e a matéria-prima do universo ensinada por Deus. Tanto que o próprio Jesus nos disse, né? Qual é a lei mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nesses dois mandamentos estão contidas toda a lei e os profetas. Tudo está nesse amor. É a história do aprendiz que procurou, tinha Shammai com SH, que era um sábio, e Hillel. O aprendiz procurou Shammai e falou: mas você pode me ensinar tudo o que existe dentro da Bíblia enquanto eu fico de pé, num pé só? Ele falou: não posso. Eu falei: então a religião não me serve. Aí ele procurou Hillel, e Hillel era um profundo conhecedor do espírito humano. Quando ele perguntou para Hillel: você pode me ensinar tudo que existe nessa Bíblia inteira aqui, enquanto eu fico de pé no pé só? Ele falou: toma posição. Ele tomou posição e falou: amo, virou as costas e foi saindo. Ele falou: peraí, Hillel, e o resto? Ele falou: o resto, tudo que existe na Bíblia é para ensinar o amor. Não, gente. Jesus, com toda essa palavra, já terminando, Jesus não está dizendo que você deve sair vendendo de postura. Ele está dizendo que você deveria estar disposto. Ele está dizendo que quem estiver disposto a abrir mão de tudo aquilo que tem de materialidade na sua vida, de tudo que ele possui, e também abrir mão dos seus bens e dos seus talentos, de toda a sua inteligência, disposto a sacrificar a própria vida material, de ilusão, de prazer, este sim vai alcançar a verdadeira vida. Por isso que ele disse: quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Nós podemos sim fazer tudo isso, e é em nosso coração que existe em abundância esses aspectos positivos da nossa personalidade, os talentos naturais e as boas tendências. É aí dentro de nós que se alinham essas riquezas, que se exprimem de maneira diferente, dando a cada um uma fisionomia própria, um caráter único, e por isso que todos merecem respeito. Todos nós somos criaturas de Deus. Essa região profunda coincide com o mundo das certezas, coincide com o mundo da ideia da força, que forma o eixo da nossa existência, o melhor de nós, para que nós possamos nos recuperar. E essa força da transformação, nós não encontramos na superfície, ou distante de nós, mas sim nas profundezas. Lembremos mais uma vez o Kesley falando aqui sobre a pesca milagrosa. Quando Jesus, após viver no meio, falar o barco no rasinho da praia, e do barco falar a toda a multidão, houve um momento em que ele disse aos seus apóstolos: agora peguem o barco, vamos para o mar profundo. Quando eles foram, longe da multidão, longe do barulho, só eles e Jesus,
depois de terem ouvido os ensinamentos do Cristo, eles partiram para as profundezas do oceano, do mar, e conseguiram fazer a sua pescaria. Eu quero já explicou o significado disso tudo, né? Que está muito longe de ser peixes. Então, gente, esse é o caminho da espiritualidade. Descer até o fundo, mergulhar em nosso oceano interior, onde estão escondidas as pérolas que dão significado e sentido às nossas vidas. E encantados com a descoberta, nós devemos trazê-las à tona e colocá-las a serviço do outro, multiplicando-as. Meus irmãos, terminando, eu gostaria, como nós falamos do mergulho nas profundezas, de falar para vocês. Nós estávamos uma vez numa reunião mediúnica, aonde um nosso irmão do plano espiritual nos falava sobre a pérola e a reação da pérola a uma sujeira que entrou dentro dela, um grão de areia. Como que a pérola trabalhava esse grão de areia de uma maneira tão diferente, transformando-a numa pérola. E aí, através do médium, que por acaso era eu no momento, surgiu nossa irmã Marta, uma preta velha, mas de uma resplandecência, de uma luz fantástica, e nos completou o ensinamento que eu vou ler para vocês, encerrando as minhas palavras. Ela disse o seguinte: meus queridos irmãos, Deus, na sua infinita bondade, através da reencarnação, nos colocou de volta ao mundo para crescermos e ficarmos ricos. Não de bens materiais, mas de valores espirituais agregados ao nosso espírito, para crescermos como seres holísticos na caminhada até Ele. E nós? O que fazemos na maioria das vezes? Sentamos sobre a rocha dura do orgulho, do egoísmo, das vaidades, dos prazeres fáceis, e aí ficamos, à espera que o oceano da vida, através das ondas dos acontecimentos e dos fatos, joguem na nossa praia as soluções para todas as nossas dificuldades, para todos os nossos problemas. E assim ficamos na rocha, observando o mar. Se está com a superfície cheia de ondas revoltas, reclamamos da tempestade, que deve servir para afundar a nau do nosso semelhante, mas deve fazer o nosso barco chegar mais rápido em porto seguro, em terra firme, onde poderemos apanhar os tesouros que as ondas trouxeram. Além do mais, na verdade, as águas revoltas das profundezas retiram do fundo do mar de nossas vidas todas as impurezas encontradas e as trazem para a nossa praia interior, onde a visão da nossa consciência as vê e as analisa, para que possamos fazer como a ostra faz com a sujeira do grão de areia, transformando tudo isso numa pérola, numa obra de arte do Criador, nos tornando, através do polimento e da limpeza do nosso espírito, um ser melhor, mais humano, mais cristão, mais cheio de amor e mais digno das benesses do Pai maior. Mas às vezes observamos a calmaria da superfície e fingimos não saber das turbulências, das fortes correntezas e dos grandes movimentos que acontecem nas profundezas. O mesmo acontece no mar das nossas vidas. Às vezes é mais prático, mais cômodo fingirmos que está tudo calmo, quando de verdade sabemos que bem lá no fundo do nosso ser as águas estão revoltas, estão tormentosas, que grandes movimentos acontecem e que compete a nós providenciarmos a calmaria dentro de nós mesmos, reformando e transformando todo o ambiente para que a serenidade e a paz reinem dentro de nós. E o tesouro? Onde o Pai me escondeu? Onde procurá-lo?
meus irmãos, que tenhamos a coragem suficiente para vestirmos o escafandro protetor, onde o capacete represente a nossa cabeça, a nossa mente pensando de maneira sadia, onde as nossas luvas representem as nossas mãos, sempre dispostas ao trabalho dignificante de servir, de construir, de ajudar os nossos semelhantes, onde as nadadeiras representem nossos pés, sempre dispostos a trilhar o caminho do bem, onde nossa roupa represente não a proteção do corpo, mas a proteção de nosso espírito diante dos monstros que com certeza encontraremos no fundo do oceano de nossas vidas e que devemos combater nos protegendo através da prática constante do bem, da caridade e do amor. E assim equipados, meus irmãos, mergulhemos bem fundo dentro de nós mesmos, sem medo, nadando no mar de nossas vidas à procura do tesouro que Deus colocou dentro de nós. E que com certeza, depois de tudo, iremos encontrar a arca cheia, abarrotada de experiências, de vivências, de conhecimentos, de virtudes que, sem sombra de dúvida, nos permitirão pagar a passagem rumo a um plano mais alto de vida e que nos colocará um pouquinho mais perto do Pai. Mas não se esqueçam, meus irmãos, que às vezes é necessário ficarmos parados, quietos, serenos, só ouvindo e observando, à espera de que o mar nos ofereça condições seguras para o mergulho. Mas quando chega a hora, é necessário que nos deixamos, nos movimentemos e mergulhemos para trazer para a praia o tesouro que só o nosso esforço, o nosso empenho, o nosso trabalho e não o acaso poderá realizar. Muita paz a todos vocês. Criamos sonhos e expectativas. Ao escolhermos nossas provações, somos fortes, humildes diante da misericórdia. Mas na terra, assim que chegamos, choramos. Choramos primeiro pelo choque do ar que invade os pulmões. Choramos mais tarde pelos choques das dores da carne que nos dobra os joelhos. Não se engane, irmão. Todos nós somos mais devedores do que gostaríamos de admitir. Todos nós necessitamos da reforma da nossa habitação, do nosso templo interno. Não se desespere, pois para ajudarmos nas provas, temos uns aos outros. Muitas vezes, até nós do lado de cá, queremos concorrer com o sucesso dos irmãos encarnados. Vamos elevar as vibrações do nosso orbe, pois isso se faz necessário. Diga não à raiva, à ira, à indignação. Ore a Deus pelos teus desafetos. Eles são somente irmãos mais doentes e ignorantes que nós. A caridade, a resignação e o amor podem mudar as vibrações da Terra. Faça parte dessa transformação. Boa noite.